Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 30 de setembro, estamos aqui nos despedindo do mês de setembro amarelo. Eu não sei se vocês notaram, mas todas as capas do mês de setembro foram amarelas, mas apesar de eu não ter feito nenhuma referência, mas foi amarelo devido ao setembro amarelo. Então agora nós estamos encerrando, hoje é nosso último dia do mês e o último dia útil, que hoje mais tarde vai ter o anúncio das rendas. E é uma linda sexta-feira na qual temos aqui as notícias que saíram ontem na quinta-feira dos nossos queridos fundos de investimentos imobiliários, no canal com mais informação para fundos imobiliários do YouTube. E estamos aumentando a quantidade de informação de Fiagro. Logo, logo vamos ser o canal com mais informações de Fiagros também. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedir para vocês para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos e fique sempre bem informados dos seus investimentos. Os vídeos são teoricamente curtos, eu acho meio grande, eu não vou mentir para vocês. Mas se você botar na velocidade 1,5, eu mesmo, quando assisto o meu vídeo, eu ponho na velocidade 1,5. O dos outros eu assisto na velocidade 1, mas o meu eu acho que eu falo devagar demais. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, PIFIX, mais um dia de quarto dia em queda. Nessa semana, fechando aí, mais uma queda de 0,098, mas fechando aí 2.972 pontos, ainda considero muito próximo dos 3.000 pontos, mas ainda fechando em queda. Isso se diz também por causa da alta do dólar, os juros futuros que estavam em tendência de baixa voltaram a ter tendências de alta, tem uma série de outras coisas que interferem nisso e acaba judiando do IFIX. Falando dos fundos imobiliários de modo geral, que tem maiores altas, HRDF11 subiu 7,84%, é um fundo de desenvolvimento, tem somente para investidores profissionais, prazo para acabar, a mesma coisa para o RBVO, também tem prazo para acabar, LFTT11 subiu 5,24%, o KIMP subiu 4,29%, mais um fundo também de desenvolvimento, com prazo para acabar. Então, são fundos que a gente nem chega muito perto. Mas esses dois últimos aqui, FLMA11 subindo 3,34%, já com um resultado do hotel que tem na carteira do fundo aumentando, e o RBFF11 subindo 3,28%, aí o Rio Bravo Fundos de Fundos. Entre as maiores baixas, um erro que o site traz toda vez que nós temos um desdobramento de cotas, ele põe como baixa. O EQIR 11 agora desdobrou, ele deixou de ser base 100 e passou a ser base 10, e está sendo negociado agora 9,79, e ele não teve essa queda de 89%. Na verdade, ele até subiu um pouquinho. É porque a cota era base 100 e ontem passou a ser base 10. Agora sim, o PAB 11 sim caiu 11,48%, o DAMT 11B caiu 7,43%, o SHPH11 caiu 4,67%, o FIP11, mesmo tendo uma notícia até boa, caiu 4,60%, o RCRB11 caindo 4,57%. Entre os fundos imobiliários que participam do IFIX, maior alta ao RBFF11, 3,29%, o SARI11, que tinha caído ontem, hoje subindo 2,02%, PATL11, subindo 1,99%, RBRY11 subindo 1,57%, BCA11 subindo 1,38%, PVBI 1,13%. Das maiores baixas, o RCRB com 4,57%, RBRP novamente, que nas maiores baixas caindo 2,87%, o Viur 11 caindo 2,41%, mas já ultrapassou o valor de R$ 8,00, já há um tempo atrás chegou a ser negociado na casa de 6, né? BLMR11 caindo 1,94%, XPIN caindo 1,43% e o AR11 caindo 1,22%. Entre os fiagros, PLCA11, Plural Crédito Agrícola, subiu 1,27%,
crédito agro, tá, gente? E o NCRA subindo 0,95%, altas bem suaves mesmo, coisas normais de negociação. O Rura 11 caindo 1,95%, ainda sendo negociado com ágio. BBGO 11 caindo 1,14%, GCRA caindo 1,12%. Acho que aqui talvez o DECRA 11 e o BBGO sejam os únicos dois que estão abaixo do seu valor patrimonial. O NCRA teria que dar uma conferida lá para ver, mas realmente muitos fundos sendo negociados com ágio. Acho que até o DECRA está acima do seu valor patrimonial, é só o BBGO 11 mesmo abaixo. Então, muito cuidado para não pagar um ágio muito grande. O pessoal estava até comentando ontem na live que o Vigia chegou a R$13, agora está lá na casa dos 10. Você perde aí 2 anos de rendimentos quando você compra caro demais. Fonte de dados statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Teremos hoje o anúncio de proventos daqueles fundos imobiliários, daqueles FIAGROS e daqueles FIINFRAS e FIPE, que tem como data base o último dia útil do mês. Então, hoje, a partir, acredito que desde manhã, já das 10 horas, já começa a sair alguns resultados, mas eles se intensificam mais depois das 5 da tarde, o anúncio dos proventos. E lá, depois do fechamento do mercado, por volta das 6 horas, eu começo a fazer os vídeos de proventos por setores, que normalmente são 6 vídeos. Acredito que hoje eu faço 6 vídeos, que fica 6 vídeos para hoje e 2 vídeos para amanhã. Os FIINFRAS e os FIAGROS eu faço amanhã. Fatos relevantes comunicados ao mercado. Vigia 11 informou o final do período de preferência e início do período de sobras. Foram integralizadas 10.415.000 cotas e sobrou ainda 21.063 cotas. Sobrou bastante coisa e o fator de sobras para o Vigia 11 vai ser de 2,02. Então, quem subscreveu uma cotinha vai ter direito a subscrever 2. Quem subscreveu 10 vai ter direito a subscrever 20 cotas. É só você pegar o número de cotas que você subscreveu e multiplicar por 2,02. Kiko, eu não subscrevi, eu posso ter sobras? Não. Se você não subscreveu, quer dizer que você subscreveu 0 cotas. 0 multiplicado por 2,02 dá quanto? 0. Então, quem não subscreveu não tem direito a sobras. Tigar 11, nova emissão de cotas, é uma oferta restrita. Volume total que eles querem captar, 480 milhões de reais. A data base, dia 4/10. O preço da emissão será oportunamente informado aos cotistas por meio de novo fato relevante que será divulgado até o terceiro dia útil posterior à data de ontem. O fator de proporção não foi informado, mas eu fiz um cálculo pegando o patrimônio atual, os 480 milhões dividido pelo patrimônio atual deu aproximadamente, calculado por mim, um fator de proporção de 0,3667, ou seja, 36,7% aí, que seria o tanto que o fundo está crescendo. Então, o fator de proporção vai ser mais ou menos por aí. Então, de cada 10, você vai ter direito a subscrever 3. De cada 3, você vai ter direito a subscrever 1. O preço do mercado está R$ 127,49. O valor patrimonial está 121, está com um bom ágio, mas a gente tem que ver sempre que tem a tal da taxa. Historicamente, a taxa do Tigar 11 é sempre uma das mais altas. Então, se eles pegarem o valor patrimonial 121 e botar uma taxa de R$3, seria, ou 3, vou botar 3,80, a subscrição viria a R$ 125. Vamos ver como é que vai ser na hora que eles informarem o preço. XPLG 11 comunica aos mercados e o cotista celebrou um contrato de locação de imóvel com a empresa ID do Brasil Logística. Referente um prazo de 63 meses, começando a partir de 1º de outubro, uma área total de 23.405 metros quadrados, no imóvel especulativo Extrema. Para quem não lembra, esse imóvel especulativo Extrema é um imóvel que o XPLG construiu sem ter inquilino, e agora ele está buscando inquilino, do qual o fundo propriamente é comprador de 64,20%, situado no município de Extrema, Minas Gerais. Com o endereço, aqui está o endereço completo, a receita acumulada do contrato, considerando a soma dos 20, sempre o pessoal da XP coloca desse jeito. Os próximos 24 meses vai ter uma receita de 29 centavos.
e a partir do 25º mês vai estar uma receita de 1 centavo, 1,44 centavos por cota. Então, o que a gente pode ver aí? Esse aluguel, uma rendia aí, mais 1 centavinho por cota por mês para o XPLG. Um pouco mais de 1 centavo. FIP 11B, foi celebrado o segundo aditamento do contrato de locação com a Turlander Tecidos, também conhecido como Casas Pernambucanas. Estabeleceu-se que a locadora exonerará a locatória da obrigação de apresentar uma carta de fiança bancária como garantia de locação. Em contrapartida, a multa por rescisão de contratos até o último dia do sexagenário mês de vigência do contrato passará de 3 para 6 meses. O valor reajustado do valor do aluguel reajustado na época. Então, que nós temos uma renovação de contrato e uma alteração do contrato para agora não precisar mais da fiança. FIP 11B. Não sei se foi isso que fez a cotação cair. E o GRC 11 comunica ao mercado que o pagamento da terceira tranche, para quem não lembra, ele comprou esse imóvel do HGLG, então das lojas americanas, deve ter usado o financeiro que ele vendeu de 64 milhões, do imóvel que ele vendeu. 64 milhões, em cumprimento ao previsto no fato relevante divulgado dia 2 de setembro. Fará jus ao recebimento agora de aproximadamente R$ 1.509.916 e correspondente ao aluguel de 79,69 pago mensalmente pela LASA. Então, agora as lojas americanas, que é a LASA, né, Sociedade Anônima, que paga esse aluguel, vai aumentar um pouquinho a renda, porém esse financeiro estava no fundo rendendo caixa, né? Também estava rendendo bem, então a gente não necessariamente sabe se vai melhorar. Agora o pessoal do HGLG que tem que ficar esperto, que estão recebendo esse financeiro é da venda de imóvel vendido com lucro, então isso vai impactar lá no HGLG e não recorrentes. VISC 11 informou nova emissão de cotas, é a 8ª emissão, uma oferta restrita, querem captar 105 milhões, é pouco, é 5% do fundo apenas. A data base dia 4 de outubro, fator de proporção, como eu falei aqui, 0,05125, então é 5,12%. O fator de proporção. O preço da cota é mais alto que o valor do mercado, 115,76, que é o valor patrimonial de 114,67, acrescido de 1%. Pelo menos foi essa informação que eles estavam lá. E o preço do mercado, 109,74. Será que vai dar certo essa emissão? É uma oferta restrita, o financeiro vai ser tudo utilizado para o Shopping Campinas, a aquisição do Shopping Campinas, o financeiro vai ser utilizado para pagar parte dessa aquisição. VELO 11 formalizou nessa data o 5º aditamento do instrumento particular de contrato de um locatário do segmento industrial no edifício Vila Olímpia Corporate. Não esqueçam que está à venda lá para o para o PVBI 11. Estabeleceu no aditamento a prorrogação do período de locação por 36 meses até 28 de junho de 2025. Adicionalmente, repactou a locação para 120 metros quadrados, totalizando um montante de 90.158, reiniciando o prazo para a ação revisional do contrato, conforme previsto na lei do inquilinato. Por fim, acordou-se a mudança no índice de reajuste do contrato do IGPM para o IPCA. Que bom, né? Porque o IPCA vai ser mais alto que o IGPM nos próximos 2 anos. Mas observando o teto atual máximo de 7%. Agora eu não sabia desse teto atual. O impacto na distribuição relevante na base de junho deverá ser aproximadamente de 0,002 centavos. Então é pouca coisa, né? Quando você vai ver 0,2 centavos de real. Muita pouca coisa que vai impactar, mas é um resultado bom. Se mostra que a gente tem a revisão, ao aumento da renda no decorrer do tempo nos imóveis, nos fundos imobiliários de imóveis de tijolos. MBRF 11 informou a ata e agora o fato relevante das modificações. O fundo mudou de nome, agora o nome dele vai ser Fundo de Investimentos Imobiliários Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias, e diante dessa alteração também vai mudar o ticker. Em vez de ser MBRF 11, agora será RBOP 11. E a partir do dia 10 de outubro será negociado com essa
com esse ticker, RBOP11, UMBRF11. Relatórios gerenciais. BTAL11 formou seu relatório gerencial. Algumas pessoas me perguntavam, Kiko, como é que eles estão mantendo 83 centavos e o acumulado vem diminuindo? Eu falei, então, provavelmente não tem não recorrente. Então, eles precisam, para manter o dividendo de 83 centavos, de algum recorrente. E eles já explicam aqui, pagaram 83 centavos e eles estão com resultado de 26 centavos por cota agora acumulado. Aumentou o acumulado, inclusive. Eles não só conseguiram pagar os 83 centavos, como acumulou. Mas como isso, que se você estava falando que o recorrente dele era menor de 83 centavos? Gente, a gestora está fazendo um bom trabalho, nesse caso, e a gestora segue trabalhando em novas oportunidades gestorativas, de uma forma de manter o patamar atual de rendimentos possa crescer de forma orgânica e saudável no médio prazo. O pessoal está gostando muito do orgânico, do termo orgânico. Conforme informado no último relatório mensal, a gestora realizou operações no mercado secundário através de venda e compra parcial dos CRIs da carteira, ou seja, eles venderam o CRI e recompraram, igual faz os fundos imobiliários de papel. Ele tem pouco CRI, mas tem CRI, visando destravar a correção monetária acruada e não distribuída. O giro parcial dos ativos resultou numa receita financeira trazendo um ganho de capital de 2.142.000. O resultado será distribuído integralmente aos cotistas de forma linear e assim eles conseguem manter os 83 centavos por mais tempo. Porém, essa venda e recompra ela funciona bem quando a gente tem inflação. Quando a gente tem deflação, ela não funciona bem. Vamos ver como é que vai ser o resultado deles aqui, apesar que tínhamos uma inflação acruada muito grande, né? O AFHI11 formou o fundo aferiu um lucro de 3.067.000 no regime caixa, acumulando e não distribuído 967 mil reais. O resultado distribuído do fundo foi 4 milhões, eles distribuíram mais do que o outro, ou R$1,33 por cada uma cota. Já considerando a conversão dos recibos de direitos de preferência, sobras em montante adicional da terceira emissão. Para os recibos foi distribuído tanto, eu vou saltar aqui para o final, o saldo acumulado da correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizam 2.782.000, um total de 92 centavos por cota, considerando um total de 3 milhões de cotas após a conversão dos recibos. Então, eles têm ainda inflação acruada, não transitou no caixa, de 92 centavos sobrando por cota. Interessante, a FHI. Tigar 11 saiu o relatório gerencial e eu vou parabenizar o pessoal da gestão. Às vezes o pessoal até diz que eles exageram um pouquinho na quantidade de informação, né? Mas realmente está bem completo o relatório gerencial do Tigar 11. Nesse mês, o fundo distribuiu R$ 1,59 por cota, o que data da cota de fechamento de R$ 126, corresponde a um dividend yield de 1,26%. Em termos anualizados, 16,24%. No consolidado dos últimos 12 meses, foram distribuídos 16,12 por cota, o que equivale a um dividend yield de 14,31. O valor distribuído no mês foi maior que o rendimento do fundo desde o seu início. Foi o maior provento desde o início e acredito que hoje vai anunciar o maior dos maiores, marcando uma série de 7 aumentos e 5 recordes consecutivos. O resultado apresentado são reflexos, principalmente da maturação da carteira do Tigar 11. Vale também citar o início das distribuições recorrentes de resultados advindos da classe Equities de incorporações. Pessoal, as Equities, uma hora começa a performar. E quando começa a performar, performa bem. E é isso que é o resultado que o Tigar 11 está tendo. MGLG11, fiz o recorte, não usei a dica do meu amigo para transformar em OCR, porque eu não instalei o programa e hoje eu acordei atrasado. Hoje eu acordei 5h50, não 5h20. Aí, e tem alguns compromissos hoje pela manhã, então temos que, provavelmente não vou conseguir publicar 8h30, vou conseguir publicar esse vídeo próximo das 9 horas. E eles trouxeram o MGLG no item 2 do seu relatório gerencial, a explicação porque o rendimento foi de 16 centavos, bem abaixo do valor de 50 centavos pago anteriormente. Aí eles explicam aí porque semestralmente a SPE
tem algumas despesas não recorrentes que são apuradas no final dos semestres, e por isso que não vai acontecer nos próximos, que por isso a queda foi tão grande. Muito interessante a clareza e a transparência que o pessoal trouxe, porque às vezes a gente fica assim meio assim, poxa, eles já trouxeram aí, tem essas despesas, então a gente já está sabendo que a cada 6 meses as SPS do fundo vão ter essas despesas. PATL 11 informou um rendimento aí de 58 centavos por cota, distribuição representa um dividendo de 8,9%, 7,1% sobre o valor da cota patrimonial, que até pelo valor da cota patrimonial está bem interessante. A gestão, ao final do mês de agosto, a vacância do fundo era de 0,6%, apenas com 924 metros vagos no ativo Ribeirão das Neves. O prazo médio remanescente é de 3,5%. PATL, imóvel logística, com 3 imóveis, bem interessante, com rendimento razoável, 8,9%, quase 9% ano, para um imóvel de logística, é interessante. E agora é gerido pela VBI, não mais pela Pátria. GCRI 11 foi iniciado em dezembro de 2020, por meio de uma oferta de esforços restritos, a possibilidade de redução dos custos e eficiências. Esse primeiro aqui é um histórico dele, mas assim, conforme os rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês foi de R$ 1,17, resultado de um dividend yield anualizado de 14,8%, considerando o valor da cota de fechamento de 95,05. GCRI rodando bonitinho, escondidinho lá, que ninguém fala dele, tem uma boa parte em PCA, um pedacinho em CDI e dando um rendimento bem razoável, 14,8% ao ano, é coisa boa, isento de imposto de renda. E o outro da mesma gestão, GC da Galápagos, GCFF11, no dia 14/9 foi anunciado o rendimento do mês de agosto, 76 centavos, com um yield anualizado de 12,3%, para um FOF também é um bom resultado. O preço de GCFF11 permanece com desconto relevante em relação ao seu valor patrimonial, 15,2%, acima das médias dos outros fundos que estão 3,2%. A carteira de FIIs investidos pelo GCFF11 também possui desconto médio de 5,5%. Então, isso representa um desconto. Você comprar ele hoje é como se você comprasse os fundos que ele investe com desconto de 21,5%. GCRA 11, mais um da mesma gestão, só que agora é o nosso querido de Fiagro, R$ 1,20 foi pago um dividend yield anualizado de 14,4%. Ele tem uma carteira 60% IPCA, 60% CDI, 40% IPCA. Os rendimentos foram impactados pelo IPCA. O índice de correção por parte dos CRAs do fundo que apresentou patamares negativos de julho e agosto. Esses impactos são pontuais e a expectativa de gestor é que no último trimestre do ano o índice volte a representar patamares positivos, contribuindo para o resultado do fundo. MORC 11, realizamos a distribuição de R$ 1,20, referente ao mês de julho, o que se traduz em um dividendo de 16,3%. Senhor dividendo para o MORC 11, calculado no fechamento da cota. A gestão optou em reduzir novamente o dividendo distribuído devido ao período de deflação, como alertamos em nossa carta anterior. A prolongação do período deflacionário atípico para os meses de agosto e setembro fez com que reduzíssemos novamente, de forma defensiva, os dividendos pagos no mês, de forma a reduzirmos também no nosso guidance para contemplar o período no Senado, situado-se agora entre R$ 1,10 e R$ 1,35 por cota, contudo, nosso guidance de longo prazo entre R$ 1,00 e R$ 1,50. Esse segue vigente nesse mesmo patamar. Então, agora o guidance que era de 1,25 a 1,50, agora é de 1,10 a 1,35 até o final do ano, e o guidance de longo prazo é de R$ 1,00 a 1,50. Continua sendo um excelente dividendo nos valores de cotas atuais. E o MORI 11, no mês, o IFIX retornou 1,57%, enquanto o MORI 11 em sua cota patrimonial, somando os dividendos, retornou 4,82%, ficando abaixo do índice de referência. Pelo segundo mês consecutivo, distribuímos 65 centavos, e que se traduziu em um dividend yield de 11,16%, calculado sobre a cota fechamento do mês. Durante o mês, os fundos de tijolos tiveram a melhor performance, aos poucos indicando melhor
melhora que vimos no mercado físico, que se traduzindo em redução do deságio em tais fundos. Apesar dos mesmos ainda se mostrarem com um nível elevado de desconto e com um alto potencial de valorização. Comentários do Kiko. Pessoal, chegou a temporada de emissões de FIIs de tijolos. Aberta as temporadas de emissões de subscrições de fundos imobiliários de tijolos. A gestão ativa desses fundos imobiliários sempre terá como objetivo crescer esses fundos imobiliários, seja ele de papel, de tijolo ou de híbrido. Então, nesse atual momento, os fundos imobiliários de tijolos e híbridos vão começar a fazer novas emissões. Acabamos de ver ali no relatório gerencial do More 11. Eles ainda, apesar de ainda ter desconto, estão começando as emissões. Só no vídeo de hoje, nós falamos de mais 2 emissões, no caso do Tigar 11 e do VISC 11, e no vídeo de ontem também teve mais outras 2 emissões. Então, estão sendo lançadas as emissões dos fundos imobiliários de tijolos e também dos híbridos, e ainda tem aqueles fundos indexados ao CDI. Com a última alta do IFIX, muitos fundos imobiliários de tijolos, principalmente aqueles que estão alavancados, aqueles que têm dívidas altas, irão buscar fazer emissões para aumentar o patrimônio líquido. O crescimento do fundo é muito bom para diversificar os ativos da carteira do fundo e, consequentemente, diminuir o risco do fundo para nós investidores. Então, a gente não pode achar ruim que o fundo está fazendo tantas emissões. É lógico que, se ele tiver um ágiozinho para a gente poder fazer uma estratégia de arbitragem ou até uma flipagem, é muito melhor para a gente alavancar os nossos ganhos. Mas o pessoal mal está esperando passar o valor patrimonial, já estão fazendo novas emissões. Participar das emissões ou não deve sempre ser levado em consideração o preço da emissão e o preço do mercado. Isso que a gente deve comparar. A gente não deve se preocupar tanto com o nosso preço médio, mas sim com o preço da emissão e o preço do mercado, e se você tem vontade de aumentar a sua exposição no devido fundo que está fazendo a emissão. E para começar, emissões não significa que é algo ruim. Significa que a gestão vai crescer. E alguns fundos, no seu regulamento, inclusive, de acordo com que ele mais cresce, as suas taxas de administração e de gestão, elas vão diminuindo. Então, olhe bem o regulamento do seu fundo, de repente seja literalmente vantajoso para o cotista o fundo fazer emissão. Eu já acho vantajoso só pelo fato de aumentar a quantidade de ativos e diminuindo, assim, o risco e passando maior segurança para o fundo. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Eu vou pedir para vocês que deixem aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.